o povo em Angola percebeu que era possível mudar, que havia mudança, e há alguma mudança que se fez, e o facto de hoje se falar como se fala em Angola é positivo, mas não chega, é preciso resultados. E eu acho que é aí que a população ainda não viu resultados, pelo contrário, tem visto a situação deteriorar-se terrivelmente, e muito tem a ver com a roubalheira institucionalizada no passado, à conta daquilo que eles chamavam a acumulação primitiva de capital. Eu nunca me hei de esquecer, quando fui em 2015 a Luanda, tinham os révos acabados de ser presos, e tive um encontro com o ministro, não direi qual, e ele com 10 funcionários à roda dele, um edifício fantástico, em Talatona, com 10 funcionários numa mesa cheia de microfones e tal, defendeu-me que nós só estamos a fazer aquilo que vocês já fizeram na Europa há 200 anos. É a acumulação primitiva de capital, não é corrupção, é a acumulação primitiva de capital. Bom, o despudor chega a este nível, bom, nós percebemos que de facto... E em Angola, acho que toda a gente pensava que aquela clique dos Santos era imutável, e de repente a vantagem de João Lourenço é que diz, olha, manda o filho para a prisão, olha, não sei o quê, a Isabelinha foi-se embora, não mete lá o Butos, e por aí fora. Mas não chega, e eu acho que neste momento, ao fim de ano e meio, as pessoas já viram e não viram ainda suficientes mudanças. Começou logo por aquela chamada lei do repatriamento, que logo me cheirou muito a mal, eu disse-o, porque o repatriamento de capitais parecia feita, de certeza que foi feita com a ajuda de uns juristas portugueses, os mesmos que fizeram os RERTs, cá que eram esquemas de branqueamento legal de capitais, não é? Os RERTs cá, os chamados regimes especiais de regulação tributária, começou com Sócrates em 2005, depois houve outra em 2009, e depois houve outra em 2012, já nas barbas da Troika, com Passos Coelho. São verdadeiros esquemas de legalização do branqueamento de capitais, escandalosos. Eu acho que foram os mesmos juristas, as mesmas consultoras, as mesmas que fizeram, transpuseram aquilo para Luanda, para Angola, já a pedido do presidente do governo de João Lourenço. E é evidente que os resultados foram absolutamente pífios. E o povo angolano não viu nada. Eu lembro-me que, por exemplo, eu, quando lá fui e falei, por exemplo, havia e há um processo em curso no tribunal em Gand, na Bélgica, que envolve 8 mil milhões de dólares. Dizem que 90% é de Angola. É um esquema de tráfico de diamantes em que estava envolvida a Isabel dos Santos com os seus sócios israelitas, e que depois se zangaram e houve um processo, e esse processo permitiu... Bom, Angola podia chegar-se à frente e ir a esse processo, e eu falei inclusivamente com o embaixador de Angola em Bruxelas, que me veio ver, e disse, chegue-se à frente, vão embora, vamos... Era uma pipa de massa que Angola poderia recuperar chegando-se à frente e dizendo... Era um processo que foi levantado pelo fisco belga, dizendo, bom, boa parte desse dinheiro é nosso, queremos reavê-lo, e tanto quanto eu sei, nada foi feito até hoje. Portanto, há versões contraditórias. Ainda estamos para ver se de facto é desfazer uma clique para substituir por outra, ou se de facto para mudar substancialmente. E aí, do meu ponto de vista, da mesma maneira que infelizmente muitos portugueses são coniventes e foram artífices desses esquemas, exportação desses esquemas para Angola, também temos que ser nós, portugueses, a ser solidários com aqueles angolanos que querem limpar realmente e que têm que fazer também em Angola aquilo que nós temos que fazer aqui em Portugal, que é o escrutínio. O escrutínio é a exigência e há gente fantástica. Eu tenho estado em contato com gente fantástica, não vou falar do Rafael Marques, quem sou amiga e que tem feito um trabalho notabilíssimo, mas muita outra gente que tem estado a fazer esse escrutínio, e hoje há a imprensa que fala com coragem e, portanto, nós, acho que nós temos que ser solidários. Muitas vezes tentaram dizer que eu era colonialista, envolver nas questões de Angola. Não, quer dizer, eu sou de uma geração anticolonialista que lutou contra o colonialismo. E não lutamos contra o colonialismo por um lado, pela nossa democracia, naturalmente, mas também não era para depois ver
Angola, um país com tanto potencial, com tanta riqueza, transformado numa cleptocracia, com o povo a viver miseravelmente tendo tantos e fabulosos recursos. E, portanto, acho que nós temos que ser absolutamente solidários com os angolanos que querem lutar e que questionam legitimamente e corajosamente o poder, designadamente o poder neste momento no que faz de bem, mas apoiando aquilo que é feito de bom, mas também criticando aquilo que é feito de errado ou que não é feito.